Poucos imaginavam que em janeiro de 2025 seria resolvido um caso que chocou a sociedade mexicana 26 anos atrás. Um caso que continuava sem uma resolução concreta e que ameaçava aumentar as listas de crimes impunes. No entanto, contra todas as expectativas, essa tão desejada busca por culpados pôde se materializar quando as autoridades de Aguascalientes se posicionaram diante de um microfone e garantiram que haviam encontrado o paradeiro dos supostos assassinos de Dylan Randall Mercado Gonzalez, um pequeno de apenas 4 anos que em 1999 havia sido encontrado morto. Tudo ao seu redor indicava que se tratava de um assassinato atroz e logo as coisas não demoraram a escalar. O caso causou tanto impacto naquele momento que no ano seguinte serviu de inspiração para um famoso ciclo televisivo apresentado pela admirada Silvia Pinal. Após a recriação dos terríveis acontecimentos, os ecos que pediam justiça por Dylan se multiplicaram e novas pistas surgiram, mas não nos adiantemos. O que realmente aconteceu com Dylan? Por que o povo mexicano culpa as autoridades por não agirem a tempo? Qual foi a história por trás do emocionante enterro do pequeno? Como foi possível encontrar seus agressores tantos anos depois? Para tentar responder a estas e outras perguntas, vamos mergulhar no aterrorizante caso do menino do container. Este é um caso que está acontecendo atualmente, portanto, alguns dados podem variar. Pode aparecer um novo dado, pode ser corrigido algum dado que atualmente se sabe, então quero esclarecer isso antes de começar, e se vocês se interessam por esse tipo de casos que muitas vezes ficaram sem solução, comentem sem solução aqui embaixo e vamos continuar com essa temática se houver mais de 200 pessoas comentando. Vamos fazer outro vídeo de um caso sem solução. Vamos começar. Em 12 de novembro de 1999, um homem que revirava o lixo de um container em busca de comida fez uma descoberta que o deixou petrificado. Primeiro, ele notou que o container tinha um cheiro forte e penetrante. Claro que isso não era estranho. Costumava acontecer de entre o lixo haver coisas em estado de decomposição. No entanto, aquele cheiro era mais intenso e persistente. O homem foi tomado por um mau pressentimento e de alguma forma sabia que não estava prestes a encontrar as simples sobras de algo que tinha sido o almoço ou jantar de algum vizinho. Ele sabia que aquele cheiro era o prenúncio de algo muito pior. Com dedos trêmulos ele mexeu, temendo que a qualquer momento aparecesse a cabeça de um cachorro ou gato. Mentalmente, ele começou a se preparar para algo realmente nauseante, mas nada do que ele poderia imaginar estava à altura do que ele acabaria vendo. O cheiro vinha de uma enorme caixa de papelão. A mesma estava amarrada com uma corda, e havia manchas escuras em alguns cantos. Um líquido espesso começou a vazar de tanto encharcar tudo. Não havia dúvidas de que esse líquido era sangue. O resto foi cada vez mais pesadeloso. Ao abrir a caixa puxando a corda, o homem encontrou uma toalha de mesa natalina. Uma toalha de mesa que deveria estar enfeitando a mesa em um daqueles cartões postais familiares típicos, com todos sorrindo. Mas não, a toalha de mesa envolvia um pequeno corpo. Era um cadáver que apresentava múltiplas evidências de maus tratos e vestia a camiseta do filme 101 Dálmatas. Não sabemos se o sujeito que chegou a tal horrendo espetáculo gritou, mas sabemos que não demorou para fazer a denúncia. O que seguiu é fácil de prever. Sirenes, patrulhas, fitas amarelas delimitando áreas, policiais, médicos e pessoal autorizado para manipular corpos. Toda a população ao redor não demorou para perceber que algo estava acontecendo, e apesar de quererem manter certa confidencialidade, os rumores não demoraram para se espalhar. Um menino morto foi encontrado em Águas Quentes. Muitos cobriam a boca como se quisessem abafar um grito. As mães fecharam suas portas e proibiram seus filhos de sair. Havia um assassino à solta entre eles. O que estava acontecendo? As perguntas, juntamente com o terror, preencheram tudo, e durante as horas que se seguiram, as pessoas não pararam de mencionar a atroz descoberta. Logo, os meios de comunicação se fizeram presentes, e o que era uma notícia local começou a tomar proporções nacionais. Todos os olhos se voltaram para aquela parte do mapa, e as manchetes não paravam de se repetir. O que aconteceu com o menino do container? Algumas coisas começaram a transparecer. Ficou sabido que dentro do container, além do corpo do menino, foi encontrada uma navalha manchada. Também se soube, graças à autópsia, que o menino do container tinha apenas 4 anos e morreu de traumatismo crânioencefálico, traumatismo raquimedular cervical e ruptura da bexiga. Mas não só isso. A autópsia também confirmou outros fatos. O corpo do pequeno tinha mais golpes e cicatrizes, muitos já antigos.
Isso só podia significar uma coisa: o garoto vinha sofrendo maus tratos constantes há algum tempo? Quem poderia ter feito algo tão terrível? Era um mistério, um de muitos, porque a outra coisa estranha era que ninguém reclamava o menino, ninguém havia dado o alerta sobre o desaparecimento de um menor, ninguém havia apontado sua ausência, o que indicava que provavelmente seus entes queridos estavam envolvidos no assunto. A grande incógnita era como identificar esses possíveis suspeitos se nem mesmo sabiam o nome do menino. Para esclarecer esses pontos, foi criado um identikit do menino do container e fotos de seu corpo foram divulgadas. Este material circulou em jornais, meios de comunicação em geral e logo foram feitos folhetos que encheram as ruas de Aguascalientes. Em poucas horas, 2 testemunhas-chave se apresentaram. A primeira foi Luna Galejos, que tinha visto um homem sair de um táxi a metros do container onde haviam encontrado o menino. Ele chamou a atenção dela por carregar uma enorme caixa de papelão amarrada com corda. O outro depoimento foi de Jesus Munhoz Macias. Jesus era o taxista que levou o suspeito. O homem confirmou que realmente havia levado um homem com uma caixa no dia 12 de novembro às 7h25. Ele o pegou na rodoviária central. Esses eram dados importantes, ou poderiam ter sido se o motorista do táxi ou a mulher tivessem lembrado melhor do rosto do homem que viram. O que parecia ser uma esperança logo se tornou um beco sem saída. Alguns acharam que o caso esfriaria com o tempo, como geralmente ocorre com notícias de grande repercussão. No entanto, não foi assim. As pessoas se reuniam nos cantos com medo e ansiedade para encontrar o culpado por aquele pesadelo. Queriam voltar a sentir que os pequenos não estavam em risco. Com o passar dos dias, os vizinhos pressionavam cada vez mais as autoridades por pelo menos uma pista. Todos queriam manter o assunto vivo na memória. Sabiam que sem as câmeras estariam à mercê de um monstro capaz de atrocidades. Tanta foi a insistência deles que o caso acabaria chegando em 2001 a um famoso programa de televisão. Mulher, Casos da Vida Real foi uma série de antologia mexicana exibida em 1986. A mesma era conduzida e produzida por Silvia Pinal para a Televisa, e tanto foi o seu sucesso que continuaria no ar até 2007. O programa surgiu inicialmente para ajudar vítimas e sobreviventes do terremoto de 1985, e depois começou a mostrar histórias baseadas em fatos reais em ficções, que muitas vezes contavam com a aparição de alguma estrela reconhecida e que serviam de trampolim para aqueles que estavam apenas começando. O ciclo denunciava problemas como o maltrato físico, o abuso psicológico, o machismo da sociedade e tantas outras coisas. Em certo ponto, virou hábito Pinal apresentar os casos que as pessoas lhe enviavam por cartas e fax. Deste modo, qualquer um tinha a chance de usar este produto para contar sua tragédia e buscar ajuda. Lenta, mas inexoravelmente, a audiência se tornou fiel, celebrando o compromisso que o programa tinha com a atualidade. Não é de se estranhar, então, que em 2001 chegasse ao set do mesmo o incidente do menino do container. Deste modo, o caso não só adquiriu maior transcendência, mas isso foi o pontapé inicial para uma nova reviravolta. Uma mulher e um homem se aproximaram da delegacia mais próxima. Diziam conhecer a identidade daquele menino cuja foto estava colada em todos os postes de luz. Em 2001, Araceli Gonzalez Becerra se apresentou como avó do menino encontrado no container. O menino nasceu em 1995 e seu nome era Dylan Randall Mercado Gonzalez. Dylan era filho de Liliana Lucero Mercado Gonzalez, filha de Araceli e de Andrés Amador Garrido. No entanto, este último nunca havia reconhecido o menino e por isso Liliana se encarregou de criá-lo sozinha, pelo menos até que outro sujeito apareceu em sua vida. Francisco Javier Lopes Gonzalez, um homem reservado e dedicado à fotografia. Quando aquele relacionamento começou, Liliana e Dylan pararam de visitar seus parentes com frequência. Eles começaram uma vida mais nômade, mudando-se de um lugar para outro, em parte porque a família não parava de crescer. A mulher engravidou novamente 3 vezes depois de começar a sair com seu novo parceiro, e embora parecessem unidos por fora, em algumas fotos podiam ser vistos sorrindo. Tudo era uma fachada. A avó de Dylan já havia solicitado a guarda do menino algumas vezes. O motivo suspeitava que o garoto era maltratado, o que confirmou ao conversar com os vizinhos de sua filha e Francisco Javier. Inclusive, alguns vizinhos haviam denunciado o casal por constantes gritos e barulhos. Alguns mencionaram em seus depoimentos que podiam ouvir como Dylan passava a noite toda chorando.
De uma forma ou de outra, Araceli nunca conseguiu obter a custódia e viu com o coração partido como os outros continuavam se mudando, cortando todo contato com ela. Ao ver a notícia do menino do container e sua representação no programa de Pinal, queria afastar suas dúvidas, mas quando se tornou impossível rastrear a filha, teve que aceitar o que ocorria. O menino morto era seu neto. Dionísio Pérez Temostli, ex-sócio de Francisco Javier, também se aproximou para dar declaração junto com ela. Dionísio confirmou a personalidade violenta do homem e acrescentou algo que arrepiou a pele. Francisco Javier teve uma filha em um relacionamento anterior, mas ela morreu devido a uma suposta queda. À vista das novidades, aquela morte acidental não parecia tanto assim. Como previsto, novas perguntas surgiram. As várias denúncias de maus-tratos familiares do casal no Sistema Nacional para o Desenvolvimento Integral da Família ofenderam cada vez mais os que acompanhavam o caso. Todos sabíamos que estavam claramente diante de algo que poderia ter sido evitado. Mas não era hora de olhar para trás, mas sim para o futuro, para a possibilidade de fazer justiça. Possibilidade que levaria mais de 2 décadas para se concretizar, e é assim que nossa história volta ao início. O túmulo e as novidades. Há muitos que não sabem que por um tempo o menino do container teve outra identidade. Sim, o que vocês ouvem. E é que antes de Dylan ser reconhecido por sua avó, as autoridades se encontraram em uma encruzilhada. O que deveriam fazer se ninguém reivindicasse o corpo? Deveriam ficar por tempo indeterminado no serviço médico forense. Deveria ser enterrado em uma vala comum? Nestes debates, eles estavam quando uma mulher chamada Margarita Alonso Castilho, moradora da colônia José Lopes Portillo, teve uma ideia. Sem tremer a voz, perguntou à então Procuradoria de Justiça do Estado sobre a chance de adotar o pequeno para lhe dar sepultura. O então procurador se comoveu com o caso e deu o aval para esta iniciativa. Assim, o menino do container foi batizado por Margarita como Leonardo Misael Barranco Alonso. Graças a isso, ele pôde receber sua certidão de óbito e finalmente descansar na lápide 132 do corredor da Santa Cruz, no cemitério dos Jardins Eternos. Atualmente, ao lado de seu túmulo está o de Margarita, falecida em 8 de janeiro de 2018. A fuga do casal formado pela mãe e pelo padrasto de Dylan chegou até o Federal Bureau of Investigation, que seguiu todas as supostas pistas que envolveram o solo norte-americano. Tudo em vão. Liliana e Francisco nunca haviam saído do México. No começo de janeiro de 2025, descobriu-se que a dupla esteve morando o tempo todo em Chetumal, Quintana Roo. Francisco Javier continuava em seu ofício como fotógrafo e se deslocava constantemente de Jalisco para Aguascalientes para revelar seu material. Também foi informado que o casal era conhecido por professar a crença de que os seres humanos contêm uma parte de Deus em seu interior. É importante destacar que o crime pelo qual foram presos é considerado de maior gravidade, pois não só tiraram a vida de alguém, mas também estavam em posição de superioridade, deixando a vítima indefesa. Isso faz com que a pena a que eles enfrentam possa ser mais severa. Também se falou que pouco depois de tudo acontecer com o casal, poderiam ter tentado adotar outro menino para fazê-lo passar. De uma maneira ou de outra, há algo que não passa despercebido a ninguém. Como essas 2 pessoas tão procuradas não foram capturadas? Embora todos celebrem o passo dado, é igualmente verdade que cada vez mais enfaticamente está sendo solicitada uma investigação que esclareça o porquê de uma ação tão lenta. Isso fez com que outras irregularidades viessem à tona. Sem ir mais longe, surgiram testemunhos de pessoas que, quando tudo começou, foram violentadas por agentes da lei para confessarem serem culpadas. Ao que parece, a polícia sentia tanta pressão social que, em mais de uma ocasião, em vez de melhorar suas investigações, tentaram encerrar falsamente o caso. Se algo disso for comprovado, estaríamos diante de um escândalo cada vez maior. Perguntas. Por outro lado, e alheia às críticas, a Procuradoria de Aguascalientes classificou a captura como uma ação histórica para a procuração de justiça. Antes de ser anunciada a detenção de Francisco Javier e de Liliana Lucero, uma de suas filhas publicou em uma rede social um extenso comunicado no qual se pode destacar a seguinte frase: Liliana era uma mulher ferida, torturada, abusada e chantageada por esse maldito homem que infelizmente é meu pai. Acredita-se que foi essa mulher, a filha de Liliana, que havia falado com as autoridades. Muitos acreditam que a defesa investigará se Francisco Javier for comprovado como o assassino. Qual papel teria desempenhado a mãe do menino, cúmplice silenciosa outra vítima? Se fosse este último, por que ela não denunciou antes o esconderijo deles? Medo, talvez? O caso deve ter novidades em breve.
Enquanto isso, todos concordam que, apesar de positivo, ainda não se pode afirmar que Dylan descansa em paz. O desfecho nos tribunais ainda é desconhecido. Os que acompanham o caso de perto lembram que o ocorrido com o menino do container é um claro alerta sobre a violência, a qual crianças são submetidas diariamente, violência que vem de suas casas e também das instituições que, em vez de oferecer ajuda ou contenção, ignoram todos os alertas. Acredita-se que o ciclo Mulheres, Casos da Vida Real, teria tido mais de 1.500 episódios. A conservação do programa pela Televisa tem sido descrita como pobre e desinteressada, após o programa que acabou ajudando de maneira inestimável a causa do menino do container. Mulheres, Casos da Vida Real, voltou a tocar no tema, atualizando o drama. No final dessa segunda transmissão, Pinal instou que qualquer pessoa que tivesse uma possível informação sobre o paradeiro de Liliana ou Francisco Javier ligasse para a polícia. Antes do fade-out, ela acrescentou: a morte de crianças nunca deve ficar impune. Apesar de seu desejo, a impunidade reinou por 26 longos e duros anos. Pinal morreu em 28 de novembro de 2024 sem ver cumprido seu pedido.